Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso Como Iniciar do Zero, versão 2.0. Nessa nossa aula, nós vamos falar sobre segurança na internet. Você deve dar uma importância para esse tema, porque se você não tiver segurança, você pode ter grandes prejuízos. Então, vamos lá. Eu vou falar de algumas coisas que são importantes, vou te mostrar alguns sites importantes também, mas eu quero já falar para você que abaixo desse vídeo aqui na área de membros você vai ter um compêndio de alguns PDFs que vão ajudar você a aumentar a segurança do teu negócio, né? Aumentar a segurança do teu computador, das tuas transações. Então, aqui abaixo eu vou deixar para você baixar algum material, tá? Então, vamos lá. Como proteger o seu computador, o primeiro item, cuidados básicos para proteção do seu computador. Então, primeira coisa, mantenha o seu firewall. Se você tem um computador, sistema operacional Windows, você tem um firewall, verifique que o seu firewall está devidamente ligado. Se você tem um Mac, outro sistema operacional, também faça essa verificação, é importante. Segunda coisa, faça backup dos seus trabalhos. Adquira, né, um HD externo, ou um pendrive, ou um DVD, enfim, faça um backup externo. Se der algum problema no seu computador, você tem backup e está com os seus dados totalmente protegidos. Isso é importante. Outra coisa, principais ameaças à segurança. Quais são as principais ameaças que você enfrenta? Vamos lá. As ameaças são, obviamente, de hackers, né, de invasores que querem entrar dentro do seu computador e causar uma certa dificuldade, né, de deixar pegar senha, deixar um vírus, enfim. Para evitar isso, para tentar diminuir esse risco, você precisa verificar o seguinte: bom, como é que essas invasões podem chegar? Você pode tirar via internet? Sim, pode. Pode tirar via um pendrive de algo? Também pode. Então, é necessário que minimamente você tenha um antivírus. Vou falar daqui a pouco. Mas importante também que você, quando estiver trabalhando, principalmente recebendo esses e-mails, né, a gente recebe muito e-mail que a gente não só citou, que a gente chama de spam. Então, apague o spam antes de abrir, verifique. Esse e-mail você estava aguardando, é um e-mail que realmente... Não é, você não conhece a pessoa, então pode ser que seja um e-mail de spam. Caso você abra esse e-mail de spam, se tiver algum arquivo anexo, ele verifique. Se for executado, apague esse arquivo, porque certamente é um vírus para a sua máquina. E agora, o nosso antivírus. Bom, mantenha o seu antivírus, que eu tenho certeza que você já tem na sua máquina, mas mantenha o seu antivírus, verifique se o antivírus está atualizado, principalmente esses antivírus gratuitos. Agora, recomendo, se você puder comprar uma licença de um antivírus, é o ideal, porque você vai estar um pouco mais protegidos e evitar grandes dores de cabeça, ok? Beleza, vamos lá. Segurança, a gente fala de senha e de usuário e senha. Então, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao criar senhas, ao criar usuários? São colocar palavras ou expressões meio que corriqueiras, meio que comuns, então coisas que o invasor ele acerta logo. Então, procure dificultar o máximo possível, fazendo a mesclagem de números e letras, maiúsculas e minúsculas, na hora que você estiver criando a sua senha e o seu login, tá? Então, aprenda a criar uma senha, um login impossível quase, né, de decifrar. Vou te mostrar aqui um site chamado Gerador de Senha. Esse site aqui é muito simples, geradordesenha.com.br. Você vai lá no navegador, digita lá geradordesenha.com.br, você vai entrar aqui nesse site e você vai verificar o seguinte, ó, um site muito simples. Por exemplo, aqui nessa parte, ele pergunta para você aqui, ó, primeiro caractere. No primeiro caractere da sua senha, você quer numeral, maiúsculo, minúsculo ou qualquer outra coisa? O tamanho da sua senha pode ser 8 dígitos, 8 caracteres, então 18, você vai dizer. Outros caracteres depois do primeiro, você quer numeral, quer maiúsculo, quer minúsculo, como é que você quer fazer? Então, se eu deixar dessa forma, são o tamanho de 8 caracteres, então pode ser qualquer um. Ele vai gerar uma numeração para mim, tá? Mas digamos que eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais difícil. Então, eu vou colocar aqui o meu nome aqui, junto, ele fazer uma mescla, e ele vai gerar, que vai pegar uma letra ou duas do meu nome, vai gerar um outro tipo de senha. Veja que eu estou clicando aqui, ele vai gerando vários tipos de senha. Posso fazer a mescla, né? Posso habilitar aqui, posso fazer a mescla
ó, habilitando, desabilitando, posso fazer a mescla de qualquer um desses e você vai ter uma senha realmente bastante difícil de ser decodificada, de ser encontrada, de ser decifrada, ok? Então, com isso, a gente vai prosseguir e vamos falar agora de perigos da dependência da internet. Não posso deixar de falar sobre esse ponto, porque a internet hoje ela está sendo vista de vários âmbitos possíveis, né? Você tem visões da internet, ou seja, a internet é muito boa, é possível trabalhar com ela, mas vamos também tomar cuidado com ela, porque hoje é verificado pelas pesquisas que a abstinência da rede provoca efeitos similares aos encontrados em dependentes químicos. Então, cuidado com isso. Então, quais são os sintomas que a gente encontra nesse ambiente de internet? Ansiedade, irritação, impaciência, depressão, ou seja, tirou a internet da pessoa, a pessoa pode cair numa dificuldade dessa. Quais são as doenças que podem prover desse tipo de dificuldade? Por exemplo, uma delas é a nomofobia, né? Que é a designação recente que denomina o desconforto ou angústia causada pela impossibilidade de comunicação através de aparelhos celulares ou computadores. Veja só. Então, nomofobia, não esquece. Síndrome do toque fantasma é outra. É a percepção de que o celular tocou sem ele ter de fato tocado. E uma percepção sem estímulo, então. Então, isso pode ser uma síndrome também. Ou a hipocondria digital. A pessoa pode ter uma doença que viu na internet ou alimentar suas atitudes hipocondríacas, né? Procurando sobre a doença na internet, chegando à conclusão errônea, mas de que qualquer forma gera ansiedade. Então, a pessoa pode entender que ela está com aquele problema e isso gerar ansiedade, gerar um grande tipo de problema. E por último, a náusea digital. Náusea digital é causada a partir da funcionalidade dos aparelhos digitais, por exemplo, a aproximação ou afastamento de imagens ao clicar em aplicativos pode causar, a pessoa pode sentir que irá vomitar, ou seja, pode apresentar algum tipo de mal-estar. Então, essas são as doenças, vamos dizer assim, né, associadas ao uso da tecnologia, ao uso da internet em si. Então, riscos online. Bom, nós temos aqui os riscos online, então abrir também essa, pode ser que você seja um pai ou seja uma mãe, então aproveitar, deixar aqui também uma dica, crianças e adolescentes online, descubra software ideal para poder controlar pessoal online, né? Então, eu vou mostrar agora alguns sites, esse é o primeiro, que é o FlexiSpy, que é um site na internet, né? Você coloca aqui FlexiSpy, está aqui ó, a URL dele, tá? Você coloca isso na internet e você, ó, software monitoramento mais poderoso do mundo para computadores, telefones fixos e celulares. Vale a pena você entrar aqui, ver uma demonstração e, se for o caso, você investir nisso aí, ó, sabe de tudo, proteja as crianças, monitore funcionários, enfim, tem uma série de funcionalidades bem interessante esse software. Se for o seu caso, verifique esse site se você não conhecer. O outro é para você utilizar os Androids, né, que é o NetNanny, também para Android, também faz uma monitoração bem interessante. Esse outro site também, o MetaCert, também, que é um site de segurança de monitoramento. O outro que é o K9 Web Protection, também que protege, aqui já envolve já um outro tipo de proteção, mas vale a pena você dar uma olhada, dar uma pesquisada e ver o que é interessante você poder usar. Por último, aqui o localizador familiar de celular. Né? Você pode colocar um localizador lá na criança e onde ela for no celular você ter condição de qualquer pessoa, na verdade, da família. Então, só para fazer uma passão aqui e dar uma certa destaque à questão do risco online e já esticando um pouco aqui para quem tem filho, quem tem adolescente, quem tem sobrinho, então pode dar esse toque e estar esperto quanto a isso, ok? Então, veja só, então com isso a gente encerra aqui essa aula sobre segurança na internet. Mais uma vez lembrando que eu vou colocar alguns PDFs aqui abaixo do vídeo e você também pode baixar e pode obter mais informações. Então, com isso, eu deixo com você aqui meu grande abraço e até a nossa próxima aula.